Hoje nós vamos falar sobre transformações geométricas e simetria. Primeiramente, nós vamos iniciar nossa aula falando sobre transformações no plano. Para isso, vamos relembrar dos polígonos e sua relação com o sistema de coordenadas. O polígono é a reunião de uma figura plana formada por uma linha fechada simples, composta apenas de segmentos de retas, reunida com a região interna. Todo polígono tem vértices, lados e ângulos internos. Vimos também que podemos representar um polígono em um sistema de coordenadas, que é composto de duas retas numéricas, os eixos, que formam entre si quatro ângulos de 90 graus, que são os eixos perpendiculares, determinando um plano chamado de plano cartesiano. O par de números, que é x, y, representa as coordenadas de um ponto do plano cartesiano. Veja a representação de um quadrilátero no plano cartesiano. Vamos chamá-lo de polígono A. Em polígonos, assim como em outras figuras geométricas, podem ser aplicadas transformações geométricas. Os polígonos obtidos por essas transformações são imagens do original e podem ter suas medidas dos lados alteradas, assim como a sua posição no plano. Então vamos ver aqui primeiro a ampliação e a redução. Quando multiplicamos as coordenadas dos pontos de um polígono por um mesmo número não nulo, obtemos um segundo polígono, que é uma transformação no plano do primeiro polígono. De maneira prática, podemos efetuar essa multiplicação considerando as coordenadas dos vértices do polígono e traçar os respectivos lados. Por exemplo, multiplicando por 3 as coordenadas dos vértices do polígono A, obtemos os pontos 3 e 6, 15 e 6, 6 e 12 e 12 e 12. Podemos desenhar um novo quadrilátero, polígono B, cujos vértices têm essas coordenadas, como mostra a figura a seguir. Então, o polígono B é a figura obtida pela transformação efetuada no polígono A. Observe que ele também é um trapézio que tem o mesmo formato do trapézio original, alterou a posição e aumentou o tamanho sem sofrer deformações. Nessa transformação foi feita uma ampliação de fator 3, o que significa que os lados do trapézio obtido medem 3 vezes a medida dos lados correspondentes do trapézio original. Note, se o polígono original fosse o polígono B e o transformado fosse o polígono A transformação aplicada seria uma redução de fator 1/3, ou seja, os lados do trapézio original teriam sua medida reduzida à sua terça parte e os valores das coordenadas de seus pontos seriam divididos por 3. Agora vamos ver a reflexão. Vamos agora observar outra transformação aplicada ao polígono A, de tal forma que obteremos o polígono C. A transformação mostrada é obtida multiplicando apenas a coordenada do eixo vertical y de todos os pontos do polígono A por -1. Assim, os vértices do polígono C têm coordenadas 1 e -2, 5 e -2, 2 e -4, 4 e -4. Essa transformação é chamada de reflexão em relação à reta, no caso, o eixo horizontal x, e pode gerar uma figura idêntica à original, mesma forma e tamanho, só que em posição invertida em relação ao eixo x. Quando multiplicamos as coordenadas dos pontos do polígono A por -1, obtemos o polígono D. Considerando as coordenadas do vértice, temos que os vértices do polígono D são os pontos -1 e -2, -5 e -2, -2 e -4, -4 e -4. Essa transformação é chamada de reflexão em relação a um ponto, no caso, a origem 0 e 0, do sistema de coordenadas. E o polígono D tem a mesma forma e tamanho da figura original, ou seja, obteve-se um trapézio idêntico ao original, só que em outra posição. Por último, vamos ver a ampliação e redução com o uso da malha quadriculada. Podemos realizar a ampliação e redução de figuras geométricas planas, como polígonos, também usando malha quadriculada. Dado uma figura desenhada em uma malha quadriculada, para obter sua imagem ampliada ou reduzida, basta multiplicar pelo fator de ampliação a quantidade de lados de quadradinho que compõe cada lado do polígono original. Considere a situação a seguir.
fazer uma ampliação de fator 2 do polígono 1, mostrado a seguir, usando a mesma malha. Para isso, vamos dobrar a quantidade de lados de quadradinho que compõe seus lados, obtendo a figura transformada, polígono 2. Note que uma ampliação mantém a forma da figura original e aumenta o tamanho, sem deformá-la, de acordo com o fator de ampliação. Da mesma forma, para reduzir um polígono desenhado em uma malha quadriculada, basta multiplicar pelo fator de redução a quantidade de lados de quadradinho que compõe cada lado do polígono original. Para obter a imagem ampliada de uma figura, o fator de multiplicação deve ser um número maior que 1. Já para a redução, esse valor deve ser um número menor que 1. Com essas informações sobre as transformações no plano, podemos fazer nossas atividades. Espero o retorno de vocês. Por hoje é só e até a próxima.